Olá, 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 comunidade. Muito boa tarde. Sejam todas bem-vindas ao evento Python Brasil 2021 e agradeço a participação de todas vocês. Bem, eu me chamo Cadídia Valéria, estou como colaboradora e anfitriã, uma host, né, para o evento que nós vamos prestigiar agora. Bem, minha autodescrição, eu sou uma pessoa de cabelos de cor parda, cabelos na altura dos ombros, certo? Visto uma blusa creme, né, quase branca. Detrás de mim tem uma poltrona na qual estou sentada, um quadro colorido com cores vermelha, azul, amarela e projetado, ou seja, pendurado, na verdade, né, numa tela, numa parede de cor verde. Pois bem, incentivo a todos a contribuir com a campanha de doação para ONGs, que na nossa edição se chama Mães da Favela. Informo que existe aqui um QR Code, né, que vai surgir na tela, e a possibilidade de doação é através do Eventbrite, né, que direciona ali a inscrição e automaticamente tem uma opção de fazer a doação. Vamos ser colaboradores, né, nessa linda e humana ação. Pois bem, nós vamos receber agora, nós já estamos aqui com o Oswaldinho Santos. Ele vai ministrar a palestra Os Nerds e a Ciência de Dados na Guerra dos Mundos. Uau! E quem é, né, o nosso palestrante? Ele é coordenador do BB Data Drive, um programa de transformação cultural dedicado a promover a cultura de dados no Banco do Brasil. Então, nerd, entusiasta da transformação digital, educação e ciência de dados. Então, Oswaldinho, por favor, a palavra está com você. Olá, muitíssimo obrigado, meninas. É um prazer estar aqui e seguindo o protocolo. Oswaldinho Santos, eu sou um homem branco, na casa dos 40 anos, cabelo preto curto, estou usando uma camisa polo cor-de-rosa, lembrando aí o pessoal do Outubro Rosa, e o meu fundo aqui vai estar mudando o tempo todo, porque eu interajo com os slides, eu interajo com o fundo durante a minha apresentação. Bem, vamos então começar esse bate-papo aí sobre os nerds e a ciência de dados. Bem, antes de tudo, eu queria dizer a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme ter essa oportunidade aqui junto a vocês, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre essa história de nerds, de ciência de dados, de guerra dos mundos, né? Como eu já disse, eu sou Oswaldinho Santos, essa marquinha aqui do lado. E eu sou um cara meio multitarefas. Eu sou professor, sou palestrante, sou blogueiro, fã de Stargate, sou pai de 2 garotas, palhaço também, músico, produtor de conteúdo, e academicamente falando, eu sou graduado em letras e pedagogia. Mas, como eu trabalho com TI desde os 10 anos de idade, uma das minhas graduações é em análise e desenvolvimento de sistemas. Além disso, eu também sou pós-graduado em gestão do conhecimento e tecnologias em gestão de pessoas. E, atualmente, eu estou fazendo um mestrado em avaliação e monitoramento de políticas públicas na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. E o foco é o uso de novas tecnologias, como a ciência de dados, por exemplo, para melhorar as políticas de educação. Bem, além disso, eu trabalho no Banco do Brasil há 21 anos e já passei por agência, trabalhei com estratégia, organização, trabalhei na área de tecnologia, governança de processos e TI, mas atualmente eu estou na unidade de inteligência analítica, a UAN, onde eu sou responsável por coordenar o programa BB Data Driven, como foi anunciado na abertura. É um programa de transformação cultural dedicado a promover a cultura analítica, a cultura de dados no Banco do Brasil. Então, deixa eu contar um pouquinho a história desse programa. O BB Data Driven acabou de completar 1 ano, agora em setembro, e desde o seu princípio, ele tem por propósito desenvolver aquelas ações que ainda estão no campo das ideias e sugestões, acompanhar aquelas ações que estão ainda em desenvolvimento e coordenar as ações que já estão em execução
de forma que todo esse conjunto esteja voltado para a promoção da cultura analítica ou cultura de dados no Banco do Brasil. E o objetivo é buscar desenvolver as pessoas em ciência de dados. E quando eu estou falando ciência de dados, eu estou falando aqui de tudo que tem os dados como fonte de energia. Ou seja, nós estamos falando de analytics, de inteligência artificial, de big data, machine learning, deep learning, né? Então, para colocar o BB Data Driven em ação, nós estruturamos as nossas áreas de atuação naqueles momentos vividos pelas pessoas dentro de um processo de transformação cultural. O primeiro deles é a comunicação, que é quando a pessoa descobre que tem alguma coisa ali acontecendo e que a gente se comunica por e-mail, uma notícia na intranet, redes sociais. Ali a gente chama a pessoa para participar de uma de nossas atividades. Aí a pessoa vem e entra no segundo momento, que é a mobilização, que é quando a gente fisgou aquele interesse da pessoa e colocou ela na frente da vitrine para poder mostrar uma coisa super interessante. O terceiro momento é o da capacitação, que é quando a pessoa entendeu que vale a pena se aprofundar naquele tema, e aí ela vai atrás de um conhecimento mais formal, mais estruturado. E aí, o quarto momento, importantíssimo, que às vezes é esquecido, é a experimentação, que é quando a pessoa tem a oportunidade de colocar aquele aprendizado em prática para poder consolidar e sedimentar o conhecimento adquirido, para não esquecer mais. E esses momentos aqui, esses 4 momentos, eles coexistem no processo de transformação cultural, porque até no dicionário, aculturar se refere a um estado contínuo das pessoas num processo de mudança. Nós criamos, então, a partir desse conceito aqui, um conjunto com 4 portfólios de ações, que são baseados nesses 4 momentos, para poder materializar a transformação cultural. Aqui nós temos algumas das atividades desses 4 portfólios. Nós temos lá no cantinho, lá em cima, o BB Data Science, que é o nosso portal interno de ciência de dados, que tem um blog, fórum, tutoriais, ferramentas. Nós temos o BB Data Cast, que é o nosso podcast na Universidade Corporativa do Banco do Brasil, a UNBB. O BB Data News, que é o nosso boletim de notícias semanal. Nós temos o BB Data Meeting aqui atrás de mim, que é um dia de palestras que acontece todo mês, o dia inteiro de palestras, é o nosso Date com Data. O BB Data Game é a gamificação do nosso programa. O Data Strategy é um ciclo de apresentações da estratégia de dados que acontece todo ano em janeiro para todos os funcionários do Banco do Brasil. O BB Data Webinar, aqui nesse amarelinho aqui, são algumas palestras para públicos específicos, com uma linguagem direcionada para aquele público adequada. O BB Data Day é muito interessante também, é um dia inteiro de workshops que acontece a cada 2 meses. O BB Data Academia, lá embaixo, é um grande catálogo colaborativo de cursos, livros e certificações para as pessoas encontrarem conteúdo. O BB Data Leaders e o BB Data Executive é dedicado à formação das lideranças. O BB Data Challenge e o Hackathon aqui são desafios e soluções de problemas. Mas tudo começou, na verdade, em julho do ano passado, com o nosso evento principal, que é o BB DataCon Week, que é o maior evento de ciência de dados do Banco do Brasil. Ele foi concebido como um evento completamente digital, tanto em respeito às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, quanto como uma oportunidade para viabilizar a participação de todo mundo. Assim, transcendendo aquelas tradicionais barreiras de tempo e espaço, né, que são características dos treinamentos presenciais, assim como o nosso evento aqui, o Python Brasil 2021. O primeiro BB DataCon Week reuniu ao longo de uma semana inteira de atividades mais de 4.600 funcionários em torno de 57 apresentações, entre palestras, workshops, minicursos e webinars. Tivemos a participação de 49 apresentadores, foram 10 empresas parceiras que cederam seus colaboradores para palestrar sem custo, produzindo ao todo mais de 80 horas de conteúdo. Além do sucesso que foi o evento, o que ficou evidente para a gente foi essa sede de conhecimento sobre ciência de dados por parte dos funcionários do BB e até de gente de fora. No final do evento, nós recebemos diversos pedidos de que a iniciativa tivesse continuidade. E assim nasceu o BB Data Driven. E no BB DataCon Week desse ano, nós tivemos já 20 empresas parceiras, um total de 75 palestrantes e quase 7.000 participantes. E eu ainda tive a honra de poder entrevistar o meu amigo, um cara que eu admiro muito, o David Hewlett, que é um ator que faz o Rodney McKay, Dr. Rodney McKay, na série Stargate Atlantis, entre outros sucessos do cinema e da TV, como Planeta dos Macacos e A Forma da Água.
E nós falamos sobre ciência de dados, tecnologia, educação STEAM, e tudo isso a custo zero, de novo. Enfim, para o Bebê Deita com Rick do ano que vem, esse de 2022, nosso time de nerds está preparando uma coisa muito especial e que deve envolver toda a comunidade. Ah, eu disse time de nerds. Eu me incluo aí porque eu sou nerd também. Pois é, eu nasci assim. Verdade, pode acreditar. Eu sempre ouvi isso. Você é muito nerd, Oswaldinho. Até hoje eu ouço isso aí em todo lugar que eu vou, mas no fundo, quer saber? Eu tenho um baita orgulho disso. E como todo bom nerd, né? Eu curto, por exemplo, cosplay. E, obviamente, eu sou amante inveterado de ficção científica. Ali é um cosplay de Stargate, aqui é um de Star Wars. Eu sou fã de carteirinha da franquia Stargate. Sou apaixonado por Star Trek, Star Wars. Eu falei Star Wars, não, é Star Trek aqui, tá? Enfim, tudo que tem Star no nome. Aqui eu tô com as minhas filhas na Campus Party, a caráter. E se for ficção científica, não precisa nem ter Star no nome, né? Eu topo qualquer coisa de ficção científica. E por isso, eu resolvi bater aqui um papo com vocês, tomando como base a ficção científica. Então, para começar, eu queria saber se você conhece esse simpático senhor aqui. Como diria o Lombardi, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Esse é Herbert George Wells, conhecido como H. Wells, o Betinho. É um escritor britânico que nasceu em 1866 e faleceu em 1946. E um cara muito bom. Ele escreveu dezenas de romances, de contos e obras de cunho social, história, sátira, a biografia, a autobiografia, mas ele é mais lembrado pelos seus romances de ficção científica, e ele é frequentemente chamado de pai da ficção científica, junto com Júlio Verne e com o editor Hugo Gernsback. Só para vocês terem uma ideia, o Wells foi nomeado para o Prêmio Nobel de Literatura 4 vezes. E ele tem obras de ficção científicas notáveis, como A Máquina do Tempo, de 1895, A Ilha do Dr. Moreau, que foi publicada em 1896, temos O Homem Invisível, de 1897, e A Guerra no Ar, é uma ficção científica militar em que ele faz previsões interessantes aí de vários cenários de guerra que acabaram se concretizando nas duas guerras mundiais. É um verdadeiro futurólogo. Mas o que nos interessa aqui hoje é o livro de 1898, The War of the Worlds, A Guerra dos Mundos. Essa aqui, A Guerra dos Mundos, é uma das primeiras histórias que detalha um conflito entre a humanidade e uma raça extraterrestre. Resumidamente, é uma narrativa em primeira pessoa de um cara e do irmão dele, morando em 2 lugares diferentes na Inglaterra, enquanto o sul do país, da Inglaterra, é invadido por marcianos. Esse romance ele é uma das obras mais comentadas no cânone da ficção científica. É uma obra extremamente popular e muito influente. Para vocês terem uma ideia, teve meia dúzia de longas-metragens, inclusive uma de Steven Spielberg, com o Tom Cruise atuando, teve radionovelas, teve álbum de registro, teve várias adaptações de quadrinhos, um monte de séries de televisão e várias sequências ou histórias paralelas que foram criadas por outros autores. Muito bem, uma das adaptações mais memoráveis dessa obra é conhecida como A Transmissão de Rádio de 1938, quando o ator e futuro cineasta Orson Welles dirigiu um episódio de um programa de rádio-teatro chamado The Mercury Theatre on the Air, da rede de rádio da Columbia Broadcast System, conhecida como CBS. E naquela noite, pela primeira vez, uma rede de rádio parou a sua programação para poder dar a notícia de uma suposta invasão alienígena. Na verdade, era só um programa semanal, onde a história de A Guerra dos Mundos era dramatizada num formato de programa jornalístico. No começo do programa, de 1 hora de duração, teve lá um anúncio de que o espetáculo daquela noite era uma adaptação de A Guerra dos Mundos. Aí depois veio um prólogo, lido pelo próprio Orson Welles, que era baseado na abertura do livro. E aí vem a primeira metade da transmissão, 30 minutos aproximadamente, que foi apresentada como uma programação de rádio noturna comum, que era interrompida de vez em quando por alguns boletins de plantão de notícias. Uma série de explosões estranhas observadas em Marte.
Ou então vinha, aí tocava mais um pouco de música, aí vinha um relato aparentemente não relacionado de um objeto incomum caindo em uma fazenda. Aí tocava mais um pouco de música e vinha: marcianos saem do cilindro e, utilizando um raio de calor, atacam os policiais e uma multidão de espectadores curiosos que cercam um estranho objeto cilíndrico. Muito bem. Aí as notícias foram ficando cada vez mais alarmantes, foram detalhando essa suposta invasão alienígena devastadora que estaria acontecendo ali nos Estados Unidos e no mundo todo, e culminando com um outro relato ao vivo que descrevia algumas máquinas de guerra gigantescas lançando nuvens de fumaça venenosa pela cidade de Nova York. Essa ilusão de realismo ela ainda foi reforçada porque o The Mercury Theatre on the Air era um programa, era um show que normalmente não tinha intervalos comerciais. Então, a primeira pausa no programa só aconteceu quase 30 minutos depois da introdução. Só na segunda metade do programa que o roteiro tinha mais a cara assim de um programa, de um radiodrama, de uma radionovela. Só que isso teria deixado o povo em pânico por conta desse mal-entendido. De acordo com cálculos da própria CBS, cerca de 6 milhões de pessoas sintonizaram o rádio ali no programa e a metade dessas pessoas fez isso depois da introdução, naquela hora que se explicava que não passava de uma peça de ficção. Ou seja, esses 3 milhões de pessoas ficaram sem aquela dica lá do início. Esse programa foi um sucesso de audiência, fez a CBS bater a emissora concorrente, a NBC, e aí alçou o Orson Welles a um posto de dramaturgo extremamente reconhecido, mesmo tendo que dar muitas explicações para os jornais no dia seguinte. Porque pelo menos 1.200.000 pessoas teriam acreditado que se tratava de um fato real. 500.000 dessas pessoas teve a certeza que o perigo era iminente e entraram em pânico, sobrecarregaram as linhas telefônicas, com aglomerações nas ruas, congestionamentos causados por ouvintes que estavam ali tentando fugir do perigo. Esse caos paralisou supostamente 3 cidades. Existem, na verdade, algumas controvérsias se o pânico chegou mesmo a esse ponto, ou se a CBS deu uma valorizada um pouco na história para poder dar um ibope. Mas uma outra encenação de A Guerra dos Mundos, no Equador, em Quito, em 1949, mobilizou inclusive o exército, gerou muito pânico, esse sim muito bem documentado, e quando a população descobriu que era tudo uma encenação, ficaram revoltados, invadiram o estúdio da emissora e pelo menos 6 pessoas morreram nessa confusão. Ou seja, nas duas encenações da Guerra dos Mundos, a do Orson Welles e a do Equador, por mera falta de dados, na verdade, de um único dado fundamental, que aquilo tudo era uma encenação, milhões de pessoas saíram loucas por aí, achando que era o fim do mundo. Né? Bem, agora vamos cortar para 2020. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde declara o surto de Covid-19 como uma pandemia. Aquela que seria a maior e a mais impactante dos últimos 100 anos, causando, somente no Brasil, pelo menos 600.000 óbitos. Ao redor do mundo todo, cientistas usam grandes volumes de dados processados em alta velocidade por sistemas tecnológicos extremamente avançados, investigando, assim, cada detalhe da evolução do vírus. Para que a gente possa ter uma ideia mais realista, o genoma do novo coronavírus foi decodificado em apenas 48 horas. E os dados da proliferação da doença estão disponíveis na internet, em dashboards. Em qualquer lugar da internet você encontra dashboards, dados e mais dados. Só tem um problema. A quantidade de informação que chega pelas redes sociais e por aplicativos de mensagem para as pessoas é um volume absurdo. As pessoas não estão preparadas para poder filtrar e analisar toda essa informação. E aí acabam gerando interpretações equivocadas e, com isso, amplificando o medo social em relação à pandemia. E aí a palavra viralizar acabou se tornando uma palavra de duplo sentido, com 2 sentidos opostos. Enquanto isso, lá na linha de frente, a gente tem médicos, enfermeiros, e todo um sistema de saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo, que não é analítico. Ele não utiliza métodos ágeis para responder em tempo real. Por quê?
Porque as habilidades analíticas para a gente coletar, qualificar, organizar e analisar dados não fazem parte do currículo dos profissionais de saúde. Eles geralmente são treinados em alguns protocolos baseados em repetição de procedimentos pela similaridade com outros casos. E aí, a fatalidade acontece. Diversos profissionais de saúde acabam também se tornando vítimas da chamada desinformação, muitas vezes vítimas fatais. O que mudou nesses 82 anos depois da invasão marciana fake lá de 1938? Naquela época, um único dado seria suficiente para conter o pânico e acalmar as pessoas, mas milhares de pessoas não tiveram acesso a ele. Naquele episódio lá atrás, a falta de dados levou as pessoas a tomarem a decisão errada. E hoje? Bem, hoje os dados estão transbordando por todo lado. Essa chamada democratização dos dados colocou na mão de qualquer pessoa, de qualquer cidadão ou cidadã, eu vou repetir, hein? Qualquer cidadão ou cidadã, dados que humanamente ninguém seria capaz de vislumbrar ao longo de uma vida inteira. É o famoso Big Data. São dados gerados em volumes gigantescos, numa imensa variedade de formatos, numa velocidade inimaginável, boa parte deles provenientes de fontes verificáveis e, acima de tudo, com um valor inestimável. São 5 vezes o Big Data que eu acabei de citar. Ainda assim, com todo esse oceano de dados aí, pessoas e empresas continuam tomando as decisões erradas todo dia, a todo momento. É sério. Nós tomamos decisões em todo momento das nossas vidas. O casamento, a carreira que a gente quer seguir, a aquisição do carro, ou então da casa própria. Só que não são somente essas grandes decisões, essas decisões mais críticas da nossa vida. Nós temos também algumas pequenas decisões ali do dia a dia. Por exemplo, será que eu levo o guarda-chuva ou não? Será que eu chamo aquela garota para sair comigo? Ah, eu devia tomar hidroxicloroquina ou não? Será que eu levo levo a sério esse tal de Oswaldinho? Ou será que ele está zoando com a minha cara? Bem, todas as decisões fazem parte de tudo na nossa vida. O grande problema é que no mundo em que a gente vive atualmente, o despreparo para lidar com a tecnologia da informação e a necessidade de uma mentalidade mais analítica está espalhado aí por todos os setores. Para as pessoas, a infraestrutura para a transformação digital já estava lá à disposição. Todo mundo tinha computador, tinha Meet, tinha Google, tinha Microsoft, mas não estava em uso efetivo. Pensa aí, quantas pessoas você conhece não sofreram para migrar para o home office ou para o home school? E para as empresas, as decisões, que geralmente são sempre negociadas e raramente são orientadas por dados. Ou seja, apesar de toda a evolução tecnológica, como diz o meu amigo Ricardo Capra, nós ainda somos uma sociedade sem cultura analítica. Mas, afinal, o que é essa tal de cultura analítica? Que muitos chamam de cultura data-driven ou cultura de dados. Bem, academicamente, se você for pesquisar, você pode encontrar uma variedade enorme de definições. Afinal, na história da humanidade, essa tal de ciência de dados é uma ciência ainda muito jovem. Como campo científico mesmo, ela existe só há uns 30 anos, embora o conhecimento de que ela trate já seja milenar. Afinal de contas, o ser humano sempre teve que tomar decisões, né? Mas, como ciência, a ciência de dados se reinventou com a evolução da própria ciência, dos métodos científicos e das tecnologias sociais. Então, eu vou focar aqui em 2 aspectos que são a base dessa nossa exemplificação. Pegou? Exemplificação. A cultura analítica consiste de forma bastante básica em ter os dados de que você precisa e saber o que fazer com eles. Olha só, 70 anos atrás, eu concordo que tinha assim, uma certa dificuldade de se obter ou produzir os dados. As pesquisas, muitas vezes aniversadas, não tinha WhatsApp, não tinha aquela comunicação síncrona imediata. Inclusive, é dessa época um livro que buscava alertar e prevenir as pessoas sobre essas artimanhas e que eu recomendo fortemente que você leia para quem quer começar aí a aprender, a desenvolver, né, uma visão analítica e crítica ao mesmo tempo. É o livro Como Mentir com Estatística, ou How to Lie with Statistics, do Darrell Huff. Esse livro trata de um tema polêmico e controverso, que é o mau uso da estatística para maquiar dados
e avalizar opiniões. Hoje, nos tempos de internet, de Big Data, esse livro continua super atual e ainda mais relevante do que era em 1954. Honestamente, esse é um dos livros que eu considero atemporais, ou seja, sobrevive ao tempo. Se não fosse pelos exemplos que citam datas no livro, ele passaria facilmente como uma publicação recente e não lá da década de 50. Mas por quê? Simples. Porque antes, naquela época, a falta de dados era a desculpa principal. Se não tinha dados, ninguém estava nem aí se as pessoas sabiam ou não sabiam o que fazer com eles. É igual naquele caso das missas, que o padre rezava em latim antigamente, né, de costas para o povo. Ah, não pode fazer aquilo não. Eu não sabia que era pecado. Eu não entendo latim. O padre que leu latim, eu não sei se era pecado ou não. Não tem mais essa desculpa. Hoje, falta de dados não é mais desculpa. Hoje tem internet das coisas, tem Big Data, tem democratização dos dados, tem o chamado Open Data, a conexão peer-to-peer, internet, e isso tudo deixa acessível a qualquer pessoa um volume inimaginável de dados. E os dados são produzidos a rodo, viu? Você viu aqui do lado o que acontece na internet a cada 60 segundos, ou seja, em 1 minuto. Os números são absurdos, impressionantes. Então, ter os dados de que a gente precisa não é o problema atualmente. Eles estão lá, misturados aí no meio dessa coisa toda. Mas estão lá. O nosso problema hoje é outro. O nosso problema hoje consiste na segunda parte daquela nossa referência. Saber o que fazer com eles. A questão principal hoje, então, é a reação que as pessoas têm a esse turbilhão de dados, saber o que fazer com esse turbilhão de dados. E sob o aspecto da cultura de dados, nós temos aí diferentes papéis, diferentes reações também. É como se a gente estivesse no estádio de futebol. Vamos colocar aqui um estádio de futebol. Nós temos aí um pessoal que trabalha com futebol, que vive de futebol, são os jogadores que estão lá no campo, a comissão técnica, a imprensa, os cartolas. São poucos, uns 150 nesse estádio enorme aqui. E nós temos, aqui em volta, a torcida, que não vive de futebol, mas entende de futebol. E como entende? Se pudesse, cada um escalava o seu próprio time, não é mesmo? Todos esses 50 mil aqui. Então, todo mundo tem que saber futebol ou cultura de dados, em diferentes graus de profundidade, logicamente, como trabalhar com dados. O primeiro problema, portanto, a ser atacado é o saber. Os dados e as ferramentas estão disponíveis para todos. Todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa pode baixar um dataset na internet de dados, de pesquisa, que fala, por exemplo, sobre o perfil do nerd brasileiro. Por exemplo, abrir no Excel e mandar para um gráfico. Eu disse que qualquer pessoa consegue fazer isso. Até uma criança de 6 anos consegue fazer isso. O investimento agora tem que ser no saber. Por isso, a cultura de dados, o saber analítico, tem que estar à disposição de todos. Em maior ou menor grau, de acordo com a especialização. Em menor grau, para aqueles que, como Gartner, por exemplo, chamam de Citizen Data Science, ou cientista de dados cidadão, que vai se trabalhar de forma mais superficial. E em maior grau para os especialistas, que são aqueles profissionais dos dados, que estão sendo altamente demandados e que têm uma importância tremenda na evolução dessa ciência. E olha, uma notícia importante para vocês. O mercado está com uma carência absurda de diferentes profissionais para trabalhar com dados. Cientistas de dados, engenheiros de machine learning, enfim, um monte de denominações de acordo com a especialidade com que vai trabalhar. Essa pesquisa aqui é de 2020, da QuantHub, e ela ilustra bem isso. Existe uma oferta de posições 3 vezes maior, que é essa linha de cima, que a quantidade de pessoas procurando. Sabe o que está faltando? Gente preparada. Está faltando gente capacitada. E se você for aquela pessoa que curte e que se identifica com o assunto, está aqui uma excelente notícia. Sabe qual é a principal linguagem utilizada nesse meio? Pois é. Você já ouviu falar do Kaggle? O Kaggle é a principal plataforma de aprendizagem e de competição para cientistas de dados. É um ambiente, é uma plataforma onde você pode acessar datasets, compartilhar códigos, você pode entrar lá e interagir com outros cientistas de dados de todas as partes do mundo, você pode participar de competições e desafios em diferentes categorias. Recentemente, o Kaggle foi comprado pelo Google, e anualmente o Kaggle faz uma pesquisa com diversos cientistas de dados ao redor do mundo, nessa última pesquisa foram em torno de 20 mil pessoas,
para saber quais são as tecnologias que eles andam utilizando no dia a dia. E adivinha o resultado? Muito bem. Em primeiro lugar, ganhando de disparada, o nosso querido e amado Python. Logicamente, tem muito espaço ainda para o SQL, e ainda tem uns malucos aí que mexem com estatística e que ainda gostam de usar o R para poder programar. Mas esse número de pessoal que programa com R está caindo ano a ano, à medida que o Python está se tornando cada vez mais dominante. Está 2 vezes mais que o segundo colocado, né? E sabe por quê? Temos aí um conjunto enorme de qualidades no Python: a versatilidade, a facilidade, a escalabilidade, o apoio dessa comunidade sensacional que existe em torno do Python. Eu, por exemplo, comecei no Basic lá nos idos de 1986. Depois disso, eu passei por Fortran, Pascal, COBOL, VB, ASP, PHP, C, C++, C Sharp, Lua, Java, JavaScript. E eu posso dizer com tranquilidade: o Python não é modinha, não, tá? Vida longa e próspera ao Python. Porque ele vai sempre ter o seu lugar garantido na história aí por muitos anos. A quantidade de recursos no Python é extensa, a comunidade é enorme, colaborativa, as bibliotecas de análise de dados estão em crescimento constante, as interfaces para a criação de gráficos são excelentes e, para mim, é a cereja do bolo. O Jupyter Notebook é uma ferramenta sensacional. Nada como você ter a tecnologia certa no momento certo da história. E se você sabe que momento é esse, tem ideia de quando é esse momento? É agora. A International Data Corporation, a IDC, ela prevê que os gastos mundiais com soluções de Big Data e Business Analytics devem chegar a 215,7 bilhões só neste ano. É um aumento de 10%, mais de 10% em relação ao ano passado. A taxa composta de crescimento para os gastos globais do Analytics durante o período de previsão até 2025, de 2021 a 2025, é da casa de 12,8% ao ano. Ou seja, vai ter muito dinheiro investido nessa área. E nessa hora, eu me lembro que nos nossos tópicos de referência lá atrás, tinha mais um verbo escondido. E aí eu convido você a lembrar que eu sou um cara de letras também, lembra? Pois é. Pois é, vamos recapitular aqui. A gente primeiro precisa ter os dados, depois a gente precisa focar no saber. Mas se a gente não partir para a ação, as coisas não acontecem. Então está na hora de fazer. Está na hora de você fazer um curso para conhecer mais, para expandir as suas áreas de conhecimento. Para, por exemplo, quem nunca programou, começar a estudar Python para ontem, é urgente. Para quem já programa, vale a pena dar uma investida num pouco de matemática ou estatística. O segredo, no final das contas, é combinar diferentes áreas de conhecimento. O futuro que está cada vez chegando mais rápido para a gente, né, chegando aí cada vez mais rápido para a gente, presente cada vez mais instantâneo, é completamente dependente dos dados. Eles devem estar presentes em tudo no nosso dia a dia. E a gente vai ter que se lidar com os dados. Só que, para isso acontecer, a gente precisa respirar analytics. A ciência de dados tem que fazer parte da vida de todo mundo, de alguma forma. Logicamente, de acordo com as necessidades e especialidades de cada um. De forma que cada um possa garantir a sua cidadania, a sua empregabilidade, o seu propósito. Então, chegou a hora e a vez da cultura analítica. Só tem um problema: as nossas escolas não prepararam a gente para pensar de forma analítica. Geralmente a gente leva o nosso dia a dia vivendo de forma empírica, ou seja, baseados nas nossas crenças, nas nossas experiências anteriores, tentativa e erro, mas nunca em dados. E aí, mais uma vez citando o Ricardo Capra, nós precisamos treinar habilidades analíticas desde a nossa infância, exercitando uma nova forma de pensar. Algumas escolas já possuem dinâmicas para exercitar a visualização de dados nas suas séries iniciais, fazendo aí com que as crianças possam desenvolver o senso crítico e analítico desde cedinho, desde pequenininho. Sem trabalhar essa mentalidade analítica, nós vamos continuar repetindo os velhos protocolos que levam a gente a erros já conhecidos. E por isso eu foco tanto na questão da educação e principalmente educação STEAM. Só que isso é para os pequenos, para os adolescentes. Mas nós, eu e você, que já estamos por aí, rodando aí com uma quilometragem mais alta, que somos responsáveis por esse admirável mundo velho, mas que somos habitantes do admirável mundo novo, que está rapidamente se estabelecendo, nós temos que mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, o nosso mindset imediatamente.
Essa talvez seja a verdadeira guerra dos mundos que estejamos aí vivendo agora, no mundo real. É uma pena que não existe ainda uma máquina do tempo para a gente mudar essa nossa mentalidade para ontem. Ou melhor, de repente para o ano passado, pelo menos, para poder dar aquela atenuada na pandemia, né, na gravidade da pandemia. A grande pergunta que fica, e essa eu não posso responder por você, é a seguinte: afinal, qual desses mundos é o seu mundo? Agora, no caso lá da Guerra dos Mundos, do Wells, eu fiquei com uma dúvida. E aí eu vou dar um spoiler da história, mas como é uma história meio veinha, né, tá meio gasta, lá vai. Se você não viu ainda, tá perdendo. É o seguinte, no final da história, eu não sei se os marcianos sucumbem porque eles são como aquela nossa sociedade lá de 1938, que não tinham o dado, aquele dado, e que por falta de um dado crucial, cometeram um erro descomunal, e eu acho que não. Aqueles caras conseguiram fazer uma viagem interplanetária, será que eles não iam ter capacidade de coletar os dados que eles precisavam? Não, acho que não. Eu acredito em outra coisa. Será que eles não são como a nossa sociedade atual, que tem os dados aos borbotões, mas que não sabe o que fazer com eles? Se você não entendeu, é porque no final da Guerra dos Mundos, os marcianos começam a morrer aos montes, não porque a humanidade conseguiu ir lá e revidar, mas porque, de repente, de uma hora para outra, eles são infectados por algum micro-organismo presente aí na atmosfera da Terra, um micróbio, ou seria uma bactéria, ou quem sabe um vírus. Para encerrar, uma frase do H. Wells, de cerca de começo do século passado, cerca de 100 anos atrás, que parece que foi escrita pensando na gente, os cidadãos dos dias de hoje, e que serve para a gente refletir. É o seguinte: o pensamento estatístico, ou seja, a cultura de dados, um dia será tão necessária para a cidadania eficiente quanto a capacidade de ler e escrever. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui para poder assistir. Esses aqui são os meus dados de contato, quem quiser entrar em contato. E agora eu estou disponível para perguntas aí. Estou à disposição se tivermos perguntas. Beleza? Uau! Excelente, Oswaldinho. Primeiro, fiquei aqui com vontade de ser sua aluna, né? E aprender esse universo de informações que você traz, uma linha do tempo, inclusive digamos assim, das tecnologias e esse boom que acontece na sociedade da informação, né? Com esse acesso à internet, com a geração de, na verdade, não é ferramenta, é softwares, né? E o volume é crescente cada vez mais de dados. Então, nossa, muito obrigada, aprendi muito contigo nessa palestra. Nesse momento que a gente está com um pouquinho de tempo apertado, eu tenho a seguinte pergunta para ti. Lá no início, quando você trouxe para a gente aqui esse evento, né, que começou a ter na verdade, essa cultura de dados, né, no bebê, como é que você vê hoje, em um ano, e ainda mais com essa transformação digital, mas, na verdade, essa vertente digital que a gente traz para o mundo com a pandemia, essa cultura, ela se intensificou de tal forma que, nesse próximo evento, tenha mais participantes? Essa é a primeira pergunta. Qual seria a sua percepção? E, em segundo momento, como se dá a capacitação para os funcionários, por exemplo, da linguagem Python? Como é que seria essa capacitação? Desculpe. Respondendo a sua pergunta, primeiro, sim. Hoje a gente percebe que essa demanda está aumentando. O BB Data Driven, ultimamente ele tem sido citado pelo nosso presidente do banco, os vice-presidentes, em diversos eventos, e a percepção que a gente tem, inclusive, do mercado é de uma sede constante, de uma necessidade constante. Tanto que o BB Data Driven foi crescendo. A gente começou com um piloto para 4.000 pessoas na vice-presidência de tecnologia. E depois isso simplificou para todo o Banco do Brasil. Não sei se você sabe, o Banco do Brasil é um conglomerado de várias empresas, em que o Banco do Brasil, o banco, é o central. Hoje, o nosso público-alvo é todo conglomerado.
mas nós já estamos começando uma série de ações, de iniciativas, como o BB Data Meeting e o evento do ano que vem, que a gente já começa a pensar na comunidade. Afinal de contas, o sucesso do nosso ecossistema é o nosso sucesso. Então, é importante que as pessoas à nossa volta entendam de cultura de dados, saibam olhar um prospecto de um fundo de investimento e interpretar corretamente os dados a partir dali. Então, a gente precisa que todo mundo aprenda a cultura de dados. Focando especificamente na questão de como a gente desenvolve os nossos cientistas de dados, nós temos um leque muito amplo de capacitação. Tanto que, no BB Data Driven, nós somos hoje 7 pessoas do time principal. Eu, o Thiago, o Márcio, a Suzana, a Amanda, a Luana e a Sheila. São 7 pessoas que cuidam desse universo de um mundo de coisas, né? Mas nós temos o apoio de diversas equipes. Uma das equipes, dentro da unidade de inteligência analítica, e outras equipes na unidade de tecnologia e na gestão de pessoas, nos assessoram nessa formação das capacitações. Nós temos, por exemplo, contrato com a Data Science Academy, com a Alura atingindo hoje todos os funcionários do banco, então tem um acervo muito bom para aprender lá. E temos contrato também com o MIT Expro, né? Coursera também. Então, a gente tem um acervo de conteúdo autoinstrucional muito bom. Agora, se o pessoal não encontrar dentro do BB Data Academia alguma coisa para aprender aí, ou é porque não procurou direito, mas ainda assim tem mais coisas no mercado que a gente recomenda. O pessoal pergunta para a gente, você pode ir atrás de uma graduação, de uma pós-graduação, o Banco do Brasil oferta para os funcionários também essas alternativas de graduação, pós-graduação, até mestrado e doutorado. Então, a gente tem um incentivo constante ao constante aprendizado contínuo. Perfeito, excelente. Ou seja, implementação, na verdade, a implantação da cultura, né? Porque vocês já implementaram aí uma série de ações, né, que colaboram junto com as inovações, inclusive, do banco, né? Carteira de inovações. Muito bom, tecnológica. O Elinaldo Souza, aqui no nosso Discord, falou o seguinte: eu sou professor Oswaldinho, né? Professor aqui. Estou começando a estudar Python agora e ele pretende trabalhar com data science. Então, ele gostaria de, caso se o senhor puder, indicasse um roadmap, né, para seguir nessa área. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo elogio. Erinaldo, é o seguinte, como eu disse, no mercado a gente encontra diversos conteúdos à disposição. Se você está começando com Python agora, o Data Science Academy tem um curso gratuito, que é um curso introdutório, dentre as diversas formações, que ele é muito bom, ele vai do básico ao nível intermediário ali, para quem nunca teve contato, que ajuda bastante. Sugestão, Alura. Se você puder entrar na Alura, lá ela tem um acervo muito grande, eles têm alguns pacotes de conteúdos que você pode estruturar como pacotes de conhecimento, e aí sim você vai mergulhando cada vez mais, descobrindo. Tem também uma amiga minha que eu sempre trago para palestrar nos eventos do BB Data Meeting e no DataCon Week, que é a Juliana Escudilho, da Fly Inteligência Artificial. É um acervo muito bom, ela dá muitas orientações, ela tem alguns sócios lá que também conhecem muito do tema e podem dar ótimas orientações para você. Vale a pena entrar em contato. Nossa, muito obrigada, Oswaldinho. Ali no nosso Discord tem alguns comentários, adoraram essa palestra. Muito obrigado por essa riqueza de aprendizado e vamos aí, sendo nerds e com linguagem Python. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado a toda a comunidade de Python Brasil. Adoro vocês.